Será que existe algum propósito na provação? Será que no momento da dificuldade existe algum propósito? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E em resposta a esse questionamento, nós encontramos Tiago. E nós vamos ler. Deixa eu achar aqui. Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, queridos? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e o quê? Íntegros. A tradução de vocês também está íntegros? Sem faltar coisa alguma. Íntegros. E nada deficientes. Continuando. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, a ser-lhes concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ó, irmãos, porém, versículo 9. Porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Nós vamos ler até o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Agora você pode se assentar, aqueles que estão de pé. E nós vamos agora entender um pouquinho sobre aquilo que nós lemos, né? Então, só para a gente entender, queridos, a diferença de provação, a diferença de punição e tentação. Ah, mas por que entender a diferença? Porque às vezes no momento da dificuldade, no momento em que as lutas vêm, muitas vezes nós achamos que nós estamos sendo tentados. Ou então nós achamos que nós estamos sendo punidos por Deus. Então eu quero começar trazendo um conceito de cada uma dessas palavras, para a gente entender o que cada uma significa e para a gente ter a nítida, né, sabedoria daquilo que Deus quer fazer conosco no momento da provação. Então, provação é submeter à prova, testar. E a provação é aplicada por Deus na vida dos seus filhos, visando o quê? O aperfeiçoamento. Você é perfeita, Vilma? E você, Davi? Nós não somos. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que buscar a perfeição. Então, a gente tem que entender isso, queridos, que Deus, quando Ele nos prova, Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados, melhores. Assim como Jesus. Para mim, o único conceito de perfeição é Jesus. Então, aí nós dizemos, né? Ah, mas ninguém é perfeito, só Jesus. Nós não falamos isso? Sim. Então, isso quer dizer que eu não tenho que tentar ser perfeito? Não. Eu preciso buscar ser perfeito. Até porque Jesus, ele, sendo Deus, ele se encarnou, né? Diz que o verbo era carne e ele veio e habitou conosco. Então, Jesus, ele sentiu frio, queridos? Sentiu. Ele sentiu fome? Ele nasceu do quê? De proveta? Não, ele nasceu do ventre de uma mulher. Então, Jesus, ele experimentou
todas as coisas terrenas, sendo, né, divino, fazendo parte da Trindade, ele experimentou tudo que nós passamos. E ele foi perfeito. Então nós podemos ser? Podemos. Não seremos em todas as coisas? Muitas vezes não. Mas precisamos buscar isso. Então eu preciso entender que a aprovação, ela me dá, Deus está me capacitando para que eu seja aperfeiçoado, para que eu seja como Jesus. É isso que diz a palavra cristão. O significado é pequenos cristos. Então eu tenho que ser semelhante a Cristo. E como é que isso acontece na minha vida? Sendo aperfeiçoado através da provação. Então esse é o conceito de provação. Existe um outro conceito que muitas pessoas confundem, é a questão da punição. Punição é o ato de punir, castigar ou impor pena. É diferente de provação, né? E eu lendo sobre isso, meditando sobre isso, eu prefiro até dar um outro significado para a questão dessa palavra punição, que eu acredito que está muito ligada à consequência, né? E aí tem um exemplo muito claro, que é a vida de Davi. Deus perdoou Davi do pecado? Deus tirou a consequência? Não. Então a gente precisa entender que, por que eu estou passando por isso? Deus está me punindo. Eu acho essa uma palavra forte. Por isso que eu prefiro usar a consequência. Tudo aquilo que eu faço tem uma consequência. Davi, ele teve uma consequência. Ele teve que pagar pelo seu pecado. Pagar no sentido de colher aquilo que ele plantou. Qual o exemplo mais claro disso? É que a mulher que ele pegou para si, né, que era Betseba, ela pertencia a outro homem. Ele deu um jeitinho, todos conhecem a história, ele deu um jeitinho, mandou com que ela viesse até o palácio, quando na verdade o rei naquela época, queridos, deveria estar no campo de batalha, e ele não foi. E ele ficou lá ocioso, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado em questão de ficar ocioso. Ele ficou ocioso, ficou lá no palácio olhando, né? Tô parecendo cebolinha hoje. Olhando. De repente ele viu uma mulher linda, bonita. Aquilo entrou nos olhos dele ao ponto dele usar a sua influência como rei e pedir para que fossem até a casa daquela mulher e trouxesse para ele. E aí depois ele deu um jeito de matar lá o general. Mandou que colocasse ele na linha de frente. O que aconteceu disso? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida. E aí, essa criança viveu, queridos? Davi pediu para que ela vivesse? Davi chorou. Davi foi diante do pai e pediu para Deus. Só que Deus não atendeu, porque era consequência do pecado dele. Vocês estão me entendendo? Então, não é punição, isso é consequência de um erro. Então, quando você errar, você vai colher a consequência. Então, você não pode dizer que você está sendo, eu estou sendo punido, Deus está me punindo. Não. Faz uma reflexão na sua vida. Veja se é consequência de algo errado aquilo que você está passando. Porque nós temos a tendência de todo momento culpar Deus de todas as situações. E nós não refletimos em algumas delas. Então, por isso que é importante a gente saber a definição de cada uma delas. E, por último, tentação. Tentação é tudo aquilo que induz ou instiga a fazer o mal. As tentações procedem de poder malignos e nunca de Deus. No versículo 13 ao 15 que nós lemos aqui, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então,
Não caia nesse engano de que essa é a tentação, estou sendo tentado. Não, Deus não tenta, queridos. Existe uma diferença em ser provado e de ser tentado. Amém? Quem nos tenta é o diabo, não é de Deus. Ok, então a gente já entendeu a diferença de ser provado, de ser da punição, que eu vou usar a consequência, né? E a questão de ser tentado. Então, quando eu estiver passando por uma situação, quando eu for questionar a Deus, porque nós fazemos isso, queridos. Não adianta eu dizer para você assim, olha, não questiona Deus. Porque está na nossa condição humana fazer isso. Jó não questionou Deus? Questionou. Só que há uma grande diferença da vida de Jó. Diz que com tudo que ele fez, Jó 2:10, diz que ele não pecou com seus lábios. Foi pouca coisa que Jó passou. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens. A mulher dele disse, olha, você estava enfermo ao ponto de precisar um caco de vidro coçar as chagas, as suas feridas. E aí, se não bastasse, a mulher falar para ele, olha, você clama como louco, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele vira para ela e fala, mulher, você fala que nem louca. Nós recebemos o mal do Senhor, não receberemos também o bem do Senhor, não receberemos o mal? E aí diz, em todas as coisas, Jó não pecou com os seus lábios. Ele se manteve fiel. E qual foi a recompensa? Deus restituiu em dobro. Então, entenda, queridos, a diferença de provação, da consequência do pecado, daquilo que você errou, que você falhou, e de ser tentado, tá? Então, a gente já identificou. De todas essas 3 situações que nós falamos, qual que é a melhor? A punição, a tentação ou a aprovação? A aprovação? Sim, porque a aprovação nos leva ao quê? Eu gosto assim, eu estou interagindo hoje com vocês. Exatamente isso. Porque quem prova, como eu disse aqui, a primeira coisa, a prova, ela nos aperfeiçoa. Deus nos aperfeiçoa, o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, elas são aperfeiçoadas quando nós passamos pela provação, quando nós passamos corretamente, né? Então, agora que a gente entendeu, vamos lá para o versículo 3, e o tema é, qual o propósito na provação? Primeiro propósito, confirmar a fé e produzir perseverança. Vamos voltar lá, eu sempre gosto de voltar no versículo, diz assim, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Uma vez o quê? Confirmada. Não basta só ter fé, você tem que confirmar. Mas como eu confirmo isso? Através das minhas atitudes. Fé, quando a sua fé é confirmada, quando você permanece inabalável diante de uma situação. Eu testemunhei aqui que sobre a questão do João, que para alguns não pode ser um grande testemunho, mas para mim como mãe e diante de Deus, tudo na minha vida, queridos, tudo que eu faço é debaixo de oração. Tudo. As coisas pequenas, pode ser pequeno, por exemplo, para mim como orar várias vezes, todos os dias, para o João comer arroz, feijão, macarrão não, que ele já come. Todos os dias eu orei. Teve um dia que ele veio na oração, eu falei, filho, vamos orar comigo? Vamos orar aqui para Deus te fazer gostar de arroz, feijão. Pode ser bobo para você, queridos, mas para uma mãe, você sabe que só macarrão não é saudável. E eu orei durante muito tempo por isso. E todos os dias, quando eu pego ele na creche, eu recebo lá um recadinho. Ele comeu arroz, ele comeu feijão, ele comeu carne, ele comeu banana.
Isso é resposta de oração, queridos. Isso é uma fé inabalável. É você não ver o resultado, mas continuar crendo que no momento certo vai acontecer. É isso que nós temos que fazer. É confirmar. Isso que é confirmar a fé. É você continuar acreditando quando tudo parece que não está dando certo. É você continuar acreditando. Segundo propósito na provação. Alcançar a perfeição. A gente já falou um pouquinho. 1:4. Vamos voltar. Diz assim: ora, perseverança deve ser ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Íntegros. Olha só, essa palavra é forte, né? O que é ser íntegro? Sabe que lá em Provérbios 27 e 21, alguém pode abrir para mim? Enquanto eu vou divagando aqui sobre o texto. Mas você já parou para pensar como que é feita uma aliança, por exemplo? O ouro, ela é bonita depois que ela tá pronta. Mas ela fica pronta assim, do nada? Ela passa por um processo. E esse processo é feito aonde? No fogo. Então, é levado no fogo ao ponto de que seja tirada toda a impureza. Então, quando nós estamos na prova, a prova pode ser simboliza o fogo, é quando Deus está te aperfeiçoando, para que você se torne uma joia. Quando você olha algo que seja de ouro, eu nem sei quantos quilates tem aqui, não sei quantos quilates aqui, não é muito, mas você olha, ela brilha, né? Mas existe um processo para isso. Quem achou lá em Provérbios 27 e 21, diz o quê? Então diz que aqui esse acrisolamento, eu fui até pesquisar o que era, porque eu não sabia, né? Eu falei, mas o que é isso? É um processo que é feito para aperfeiçoar. Então é um processo de aperfeiçoamento. E o ouro, a prata, ele passa por esse processo. Então, o que acontece? É feito um cadinho, é um vaso de argila que é levado ao fogo até que fique puro e alcance a perfeição. Existe um processo. Existe um processo na minha vida e na sua para alcançarmos a perfeição. E esse processo é feito através da provação. Porque o Senhor quer fazer algo das nossas vidas. E aqui diz sobre nós sermos perfeitos, até que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Nada deficientes em relação a Deus, queridos. Não é que você tem que ser perfeito em tudo que você faz, porque nós não vamos alcançar isso. Mas deficientes no servir a Deus, na sua oração, no meditar da palavra, na sua devocional, na sua interação com as pessoas da igreja, no seu testemunho onde você está. É isso que é ser íntegro, né? E a gente tem um exemplo grandioso, que é Jesus, que foi íntegro em todas as coisas. Então nós temos que buscar isso, a integridade. Terceiro propósito, receber sabedoria de Deus. Versículo 5 ao 8, diz aqui: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberadamente, e nada lhes improperá, e será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante ao mar, que é impelido e agitado pelo vento. Então, a prova. Você já viu alguém ser aprovado sem uma prova? Não, né? Na escola, você precisa fazer uma prova, não é? Não tem como. Deus também nos prova. E através disso, Ele usa
para nos aperfeiçoar, ele usa as provações. E aqui fala sobre a sabedoria. Olha só, a sabedoria ela vem de Deus. A sabedoria ela não é do homem, ela não vem do homem. E aqui no versículo diz que se você precisa de sabedoria, você tem que pedir. Não é isso que nós lemos? Peça. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, a todos. Deus não escolhe um ou outro. Aqui diz que ele dá a todos, liberadamente. E nada lhe improperas, e será concedido. Peça, mas com uma condição. Com quê? Com fé, sem duvidar. Então, se você sente que falta sabedoria em alguma área da tua vida, peça. Aqui diz para você pedir. Mas não peça duvidando. Peça crendo que Deus pode fazer. Porque a sabedoria vem dele. Né? É ele que nos dá a sabedoria. Outro propósito, gloriar-se segundo a palavra de Deus. Aqui fala, versículo 9, diz: irmãos, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E aqui ele faz uma comparação entre o rico e o pobre. Né? O rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Se você colocar uma planta, uma flor, ela pode ser mais bela no sol, ela vai murchar. Não vai? Mas aquele que é digno, não. É isso que diz, ó. Irmão, porém, de condição humilde, glorie-se da sua dignidade. Se há algo que você precisa se gloriar, que seja da sua dignidade. Por quê? Vamos lá, abrir lá em Apocalipse 3, 4. Essa carta foi escrita a uma das igrejas da Ásia. E olha só o que Deus fala, né, através da vida de João. 3:4 diz assim: tendes contudo em Sardes, que é uma das cidades da Ásia, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são o quê? Dignas. Aqueles que são dignos andarão com Jesus, queridos. É isso que diz aqui, ó. E aqui há uma revelação dizendo, ainda há pessoas dignas. Queridos, que Deus possa olhar para mim e para você nesse mundo tão perdido, de tantas situações, onde as pessoas estão se vendendo, até o próprio evangelho tem sido barganha de muitas situações. Que Deus possa olhar para mim e para você e possa encontrar dignidade. E é disso que você tem que se gloriar. De ser digno, porque aquele que é digno, ele vai andar com Jesus, ó, ele vai estar com Jesus, ó. Andarão de branco junto comigo. Você quer andar com Jesus? Quão maravilhoso vai poder ser, queridos, estar lá no céu, andando com Jesus. Mas para isso eu tenho que me gloriar da minha dignidade. É isso que eu tenho que buscar. E por último, vamos voltar lá em Tiago. Diz assim no versículo 12, 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa do quê? A qual o Senhor prometeu àqueles que... Olha só, queridos, esse fechamento é show. É tudo. Se você resistir à provação, se você for aprovado por Deus, tem uma frase que diz que Deus, ele te prova para te aprovar. Assim como
os nossos filhos, como você quer passar num concurso, qualquer coisa que você for fazer, se você procurar um emprego, você tem uma prova, tudo que nós vamos fazer, nós somos provados. E conosco, com Deus também é assim. Ah, mas como que é essa prova? Qual que é a apostila? A Bíblia. Quais são as matérias? Vida com Deus, intimidade, oração, o teu jejum, aquilo que você coloca em prática. Porque não basta só ler a palavra e não ser praticante. Não é isso que a palavra diz? Não ser de somente ouvinte, mas praticantes. E se você for provado e aprovado nessas matérias, nessas disciplinas, olha o que te espera. Nós acabamos de ler. Você receberá a coroa da vida. Há um prêmio. Haverá um prêmio para você. Entregue por Deus se você for aprovado. E não é difícil, queridos. Não é difícil fazer a vontade de Deus. Basta você renunciar à sua vontade. Ah, mas é difícil. Peça para Deus. Falta sabedoria, nós lemos aqui. Deus te dá a sabedoria. A sabedoria vem de Deus, não espera a sabedoria do homem. Porque a sabedoria vem de Deus. Não dos grandes sábios. Deus quem dá a sabedoria. Então, que você possa entender isso nessa noite. E entender a diferença de ser provado, de ser punido, da consequência daquilo que você faz, daquilo e da tentação. Então, que você possa entender isso e lutar para ser aprovado, para que você possa receber o benefício, para que você possa receber a coroa, para que você possa andar do lado de Jesus, para que Deus possa olhar para você e possa encontrar dignidade. E eu quero encerrar o último versículo aqui, que diz no 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende motivos de alegria. Se você está passando por provação, fique alegre. É isso que diz a palavra. Fica alegre, porque sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus está te aperfeiçoando. Então fique feliz se você está passando pelas provações. Fique feliz porque Deus já preparou um escape para essa situação que você está vivendo. Talvez ela não chegue no seu tempo. Quando nós pedimos, nós queremos, mas eu tenho aprendido a esperar em Deus. Eu não desanimo nas minhas orações. Eu oro pelas mesmas coisas há vários anos. Mas eu tenho visto Deus responder a cada uma delas, no tempo dele, no momento em que ele acha que eu devo receber. Não é no momento que eu acho. É no tempo de Deus. Porque durante esse tempo ele vai me aperfeiçoando. Ele vai tratando, ele vai me lapidando, vai tirando as impurezas, vai tirando tudo aquilo que não agrada. Então entenda isso na sua vida. Amém? Eu quero pedir para você fechar os seus olhos.